Nós, da geração profética do Elemento Esther, estamos aqui, eu, Juliana Sena. E eu sou Ellen. Estamos aqui entrevistando a pastora Solange, né? Não só pastora como minha mãe. Vamos estar fazendo algumas perguntas para ela, para estar edificando as jovens daqui da igreja. Primeira pergunta. Qual o papel de uma jovem aqui na nossa igreja? Não só na nossa igreja, mas na igreja cristã. Qual é o papel de uma jovem? Aqui a gente ministra os jovens em geral, tanto as meninas como os meninos, para que eles possam ter o quê? Santificação com o Senhor. Para eles não trazer a situação do mundo para dentro da igreja. Então, aqui a gente é bem paizão, mãezona, a gente sempre quer o melhor para a vida deles. E aquilo que eu ensino na minha casa para minhas filhas, eu tento ensinar para eles aqui, que eles têm que buscar essa santificação, que eles não podem trazer situações do mundo para dentro da igreja. E isso eu sempre deixo bem claro, né? E a gente acompanha com todo amor, com todo carinho. E eu tenho visto testemunho vivo de pessoas que têm se colocado mesmo. Eu tenho visto o poder, a transformação de Deus. Amém? Amém. E a outra pergunta é qual o posicionamento que uma moça deve ter, não só na igreja, mas também no namoro, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, sendo cristã. Amém. O primeiro requisito que eu ensino é no profissional, para eles fazerem a diferença onde trabalham, né? Para eles não negar o nome de Deus, ser um referencial no linguajar, no traje. Então eu sempre ensino que nós, os jovens, tem que ter um diferencial no altar de Deus, tem que fazer a diferença. Amém? Dentro de casa a mesma coisa, respeitar os pais, obedecer os pais, né? O nosso bispo sempre ministra que às vezes acontece a pessoa ser uma coisa em casa, na igreja outra. Tem pais que nos procuram e falam assim, mas na igreja o jovem é uma bênção, mas chega em casa ele responde, ele não obedece. E o intuito não é isso, a gente poder ensinar eles a fazer a diferença. Né? E no namoro a mesma coisa. Foi essa a pergunta em relação? E no namoro a mesma coisa, né? A gente sempre fala para eles namorar em santidade, né? Se guardar para o casamento, né? Que não tem coisa mais linda que se o jovem se guardar. No mundo isso é careta, no mundo isso daí não existe, mas nós dentro da igreja nós procuramos fazer a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Então é que a gente ensina eles aqui, pega no pé deles mesmo, né? Porque que é o melhor para eles. E a diferença quem faz é eles. Amém? Na verdade é isso que se torna nós diferentes, né? Das pessoas, das mulheres do mundo, das mulheres que não são cristãs. É isso que nos torna diferentes. Exatamente. E esse movimento que elas estão fazendo em relação, né, às moças de Esther, é isso, é fazer o diferencial. Né? Porque a Esther, ela fez a diferença na vida dela. Né? A Bíblia nos garante, nos fala que quando Esther foi se apresentar na presença do rei, ela ficou em 6 meses só se preparando para entrar na presença do rei, né? E é da mesma forma que eu ensino aos jovens aqui, né? A obediência, o respeito, a santificação. Então, e é isso que nos faz diferente, né? E vocês também, o que vocês têm provado, né, como jovens, referente a Deus? O que vocês têm aprendido diante do altar de Deus, como jovens, como referência aqui na igreja? Você como minha filha Juliana, né? Agora a Suelen também, que está aí, né? Deus puxando de orelha, vai estar aí firme, né, neguinha? E é isso que vai fazer a diferença na tua rua, na tua casa, com seus amigos. Então, na verdade, o que eu tenho provado de Deus, a diferença é que assim, como eu sou evangélica, nasci no berço evangélico, desde pequenos ensinamentos dos meus pais, eu sempre cresci na igreja, sempre cresci no conhecimento da palavra e sempre fui diferente. Onde eu passava eu era diferente, as pessoas só falavam da balada do domingo, da balada de sexta, e eu falava, não, eu não posso, eu vou na igreja. E não é só ir na igreja, né? Minha postura era diferente, sempre foi diferente. Não que eu também, né, era santa do lugar, não, mas a minha postura referente a uma mulher sempre foi diferente. Sempre, nunca consegui fazer as mesmas coisas que as pessoas, que as mulheres, o mesmo modo que elas se portavam, eu nunca consegui me portar igual.
E eu louvo a Deus pela minha família sempre ter me guardado nos caminhos do Senhor, sempre ter me ensinado, a minha mãe, que sabe, é a minha melhor amiga, sempre me ensina no caminho que eu devo andar, o meu pai, a minha família. Minha mãe sempre me ensinou como eu devo agir no meu namoro, até hoje pega no meu pé em relação a jeitos, costumes que a gente tem, né, nós jovens. Então, aqui na Bethesda, na igreja, eu tenho aprendido muito. É assim que eu tenho tentado passar para as meninas do Ministério Esther, para a gente estar crescendo a cada dia como uma mulher de Deus, né? Mulher valorosa como Esther era. Mulher valorosa, mulher corajosa, virtuosa, que vai na frente, que é a coluna, né? Que nós já temos que aprender a ser coluna desde já, para que lá na frente a gente possa ser coluna para o nosso esposo. É isso que eu tenho aprendido. E o que eu tenho aprendido, o que eu tenho provado de Deus é assim, eu também nasci num berço evangélico, eu sempre fui evangélica, mas assim, é nítido ver a diferença que acontece na nossa vida, que somos jovens que vivem na igreja, que procuram viver no propósito de Deus. É nítida a diferença, a nossa família vê, os nossos amigos vê a diferença no nosso namoro, que nós somos jovens, todas as meninas querem namorar na nossa idade assim tal, só que o nosso namoro faz diferença para elas. Elas veem que o nosso namoro é mais abençoado, veem que a gente se destaca onde a gente vai. Tudo isso é a graça de Deus, é o que Deus dá pra gente. A gente faz a diferença por isso, porque a gente tem Deus na nossa vida. E você que está assistindo, que ainda não conhece, pode ter também. Exatamente. E aí encerra a nossa entrevista e eu posso louvar a Deus pelos meus filhos. Amém? Meus filhos nunca foram para uma balada. Tenho uma filha que vai casar agora de 23 anos, eles não sabem o que é balada, eles nunca tiveram prazer em situações do mundo. Amém? Sempre em obediência. E eu louvo a Deus pela vida deles e louvo a Deus pela vida dos jovens que têm se guardado e que têm uma palavra-chave que eu falei hoje, que é o principal, que é a palavra obediência. Amém? Se eu obedeço, eu vou receber virtude diante do altar de Deus. Obedecer, eu digo, em relação aos meus pais, em relação aos meus pastores, às minhas lideranças, onde eu trabalho, os meus líderes. A palavra obediência é a palavra-chave para os servos de Deus, para os jovens que se guardam na presença de Deus. Amém? E você que está nos ouvindo, aprenda isso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.